E vamos começar então, porque sempre os assuntos rendem, né? Ah, verdade. O povo gosta de perguntar, isso é bom, né? Quando a gente Mesmo se não pergunta, a gostar, gente a gente vai. gosta de falar, né? É verdade. A gente gosta de falar, o povo gosta de perguntar e junta tudo, tá bom. É. Então, vou começar a apresentação. Olá, eu sou a Ana Helena, psicóloga, coach, praticante de barra de axis, escritora e o que mais é possível, né? Eu quero falar um pouquinho de que todos os vídeos, todas as lives que tem feito desde o dia 30 e outros vídeos estão disponíveis no YouTube, Ana Helena Psicoach. E as lives vão terminar, essa da Café com Amigos, vão terminar dia 1º, agora, a primeira edição, né? Provavelmente vai vir as outras edições. E vai avisar que amanhã teremos amanhã não teremos, né? Amanhã é dia de plantão, não dá tempo. Na quinta-feira teremos uma live com fala de floral, para pedir para as pessoas me seguirem a Kelly também, e que teremos novidades por aí. E te dar as boas-vindas, agradecer por você ter aceito, né? Uma pessoa tão ocupada, tão requisitada, e que é a única que tem, assim, experiências de live, né? Os que eu chamei. Ninguém mais. Peguei o pessoalzinho cru, Eu sou a única mas mentira. A Kelly Mentira fazer faz live. quase todo dia. É. Não, O até que negócio agora parece que eu tô fazendo vicia, uma né? vez por semana. Eu tava fazendo uma vez por semana. Algumas vezes, né? Agora eu tô fazendo a minha fixa mesmo, uma vez por semana, que é às segundas-feiras. Uhum. Que Mas é a de gente tudo um custa pouco. fazer, depois você começa a gostar do negócio É, e quer fazer todo é dia. verdade. Verdade isso. Gente, boa Mas tarde para vocês. boa tarde a todos. E eu queria que você falasse logo quem é a Kelly, porque na verdade eu conheci você nem sabe, né? Foi através de uma nutricionista, a Mônica. Ah, Mônica Reboredo, né? É a Mônica Reboredo. É. Ela que me indicou, você falou, segue ela até no Instagram mesmo. Segue ela, que é uma boa pessoa, que tem. Eu fui lá conversar com ela sobre umas questões. Aí ela pediu para te seguir, eu comecei a seguir. Logo depois você teve um evento, aquele que tem no banner no salto alto. Ah, é o Diálogos Femininos. Aí fui no seu evento lá em Rio das Ostras. Aí comecei a seguir, depois saí de Macaé, voltei para São Gonçalo. Mas mesmo assim, seguindo, acompanhando o trabalho de longe. E é uma pessoa que eu não tenho assim tanta aproximação, né? Foram as poucas vezes que eu estive no mesmo espaço que ela. Mesmo a gente frequentando praticamente as mesmas coisas, né? Teve eventos de empreendedorismo, Rio das Ostras, que eu ia, todos que eu podia. E também alguns em Macaé. E foi assim que eu conheci a Kelly. Seja bem-vinda, agora se apresente, por favor. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Sabrina, um beijo para você. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada, né? Passou tanta gente boa por aqui. Eu não consegui acompanhar a maioria das lives, algumas só Uhum. conseguia entrar, porque é sempre fazendo alguma coisa. Mas, enfim, meu nome é Kelly Arruda, eu sou psicanalista e trabalho com palestras, sou conselheira em dependência química, também sou escritora, mas eu trabalho mais voltado para a questão da educação emocional, é isso que eu faço hoje, palestras, treinamentos, mentoria na área da saúde emocional, da educação emocional e na área da carreira, né? Principalmente para Uhum. psicanalistas, mentoria dentro dessa área. E começando um negócio, estou começando um negócio diferenciado agora. Até o mês de dezembro eu tinha um consultório aqui em Rio das Ostras, que era o Espaço Terapêutico Ikigai, onde eu trabalhava com mais 5 colegas. E em dezembro eu resolvi fechar. Em janeiro eu finalizei o fechamento, tudo. E aí comecei um novo negócio, que é uma plataforma de cursos online. Fundei o Instituto Kelly Arruda para trabalhar com educação emocional e com cursos online. Então, esse é um negócio que eu estou começando a empreender agora, né? Porque eu sou empreendedora, isso é uma coisa que eu tenho comigo já há muito tempo. E começando agora nesse nicho, estruturando aí a minha plataforma. Inclusive, eu quero deixar um convite para vocês. No dia 7 de maio, eu vou fazer uma palestra gratuita, online e ao vivo. O nome dessa Uhum. palestra é Pessoas Superpoderosas. Qual é o seu superpoder? Então, se você quer participar dessa palestra, precisa fazer a sua inscrição. É só ir lá no meu direct, ou então ir lá no Linktree na minha bio, tem aquele linkzinho que você clica, e aí abre para vários canais meus.
ou vai lá no meu direct, deixa lá, eu quero descobrir meu superpoder, eu te mando a finalização da inscrição. Mas vai ser muito legal, vai ser no dia 7 de maio, semana que vem já, né? Então tem que fazer a inscrição logo, às 8 horas da noite. Então vai ser muito bom. Espero muito todo mundo lá, vai ser uma palestra bem interessante. E é isso, eu sou isso, uma pessoa em construção, na verdade. Eu sempre buscando alguma coisa, buscando crescer de alguma forma. Sou uma pessoa inconformada, né? Nunca estou muito na conformidade das coisas. Sempre acho que as coisas podem ser melhores, podem ser diferentes. As pessoas, assim, sou uma pessoa que acredita muito na capacidade de superação do ser humano, né? Então, E como que a psicanálise entrou na sua vida? Então, a psicanálise entrou na minha vida, eu não sei se ela que entrou na minha vida ou eu que entrei na vida dela. Eu fazia teologia, eu estudava teologia, e eu tinha um professor de psicologia, dentro do bacharel em teologia, que era psicanalista. E ele viu que eu não estava bem, ele percebeu muito antes de eu perceber que eu estava numa situação emocional muito complicada. E ele começou a me atender como psicanalista, e a partir daí eu me apaixonei pela psicanálise, e aí eu mergulhei na formação. Já tem 15 anos que eu trabalho com a psicanálise. Só 15 anos? Palestra. Sou apaixonada pela psicanálise, sou apaixonada pela teologia. São duas áreas que mexem com o ser humano e mexem com aquilo que a gente tem dentro da gente, né? De mais importante. Né? A psicanálise entrou na minha vida dessa forma e eu não saí mais dela, nem ela saiu mais de mim. Então, não tem como. E antes da psicanálise, você trabalhava com o quê? Eu sou professora, na verdade, eu ainda trabalho. Eu sou professora, eu trabalho com outras coisas. Eu sou professora da rede municipal, já tenho 22 anos. Sou pedagoga. Eu sempre trabalhei dentro dessa área. E a psicanálise, eu trabalho aí paralelo. Eu tenho vida dupla, né? A psicanálise é a minha outra vida. É outro lado da Kelly, né? Hoje eu trabalho como pedagoga social, eu trabalho como pedagoga na Secretaria de Bem-Estar Social, com os CRAs, as unidades de atendimento, que é o Centro Especializado de Apoio à Mulher Vítima de Violência. Então, eu trabalho dentro dessa área aí também, como pedagoga, e acabo também que puxa um pouco, né, dessa parte da psicanálise, a gente agrega ali. Eu ministro o curso lá hoje de empreendedorismo, que é o Empreenda Mulher. É um curso muito legal também que eu tenho. Que eu comecei, é uma outra coisa também, né? Eu comecei a entrar nessa área do empreendedorismo a partir de uma situação que eu passei, e eu resolvi criar um projeto, e o Diálogos Femininos faz parte desse projeto. E a partir dali, uma feira de empreendedorismo, que era para ser uma feira, e acabou virando 3 feiras, depois eu parei. Mas foi um know-how muito legal que me deu. Então, eu tenho esses caminhos na minha vida, esses braços que eu gosto muito. Mas na verdade você está tudo educação. Tudo você educação. Começou na teologia, educação. Educação emocional, educação. Tudo social. Educação. São várias faces da educação, né? E você pensou em fazer psicologia? Olha, eu pensei, logo no início, antes até da psicanálise, eu pensei sim. Aí eu conheci a psicanálise e para mim, a psicanálise me encheu mais os olhos, no sentido de que o material de trabalho dela ia muito de encontro àquilo que eu sempre busquei, né? Então, é sempre assim, a raiz das coisas, o motivo das coisas, é você trabalhar com aquilo que você não está vendo, com a raiz dos comportamentos, com tudo aquilo ali. E assim, eu tenho muitos amigos psicólogos que não são psicanalistas, né? Encaminho muita gente para eles, porque todo mundo tem limites, né? Todas as profissões têm a sua limitação. Então, tem áreas que são para mim, tem situações que eu recebo. Agora eu não estou mais atendendo, mas quando estava no consultório que eu recebia, e eu via que o psicólogo seria mais viável para aquela pessoa, eu encaminhava para o psicólogo, e assim vou fazendo. E quando é que você vê, um exemplo, quando você vê que não é para psicanálise, mas é para psicologia? Um caso, por exemplo? Toque, TDAH, casos, por exemplo, embora eu seja conselheira em dependência química, né? Eu sou conselheira em dependência química, mas eu não trabalho com a dependência química, eu não gosto. E aí, determinadas linhas da psicologia, elas têm muita eficácia. TCC, né? A dependência química,
Por exemplo, alguns transtornos, né? Transtorno bipolar, que a psicanálise trata bem também, mas também é muito bom para com TCC, né? Então, assim, tem muitas patologias que chegam e às vezes a gente percebe que o psicólogo vai melhor. E tem outras situações em que a pessoa vem, ela trata as suas questões que estão lá inconscientes e depois ela precisa fazer ajustes no comportamento. E eu não trabalho com treinamento de comportamento, né? A psicanálise não trabalha com isso. E aí eu sempre tenho um psicólogo parceiro para quem eu encaminho. Às vezes a pessoa já deu conta do que precisava comigo, quer continuar um atendimento do dia a dia ali, aí eu encaminho para um psicólogo. Entendi. Então, entrando no nosso tema, Sim. o que é o medo? O medo, primeiro, ele é uma coisa comum a todos nós e necessária. Nós precisamos ter medo. O medo, ele tem aí, vamos dizer, duas faces. A gente tem o medo natural e a gente tem o medo patológico, né? O medo natural nos protege, o medo patológico nos paralisa. Então, o medo é aquela certeza ou é aquela sensação que a gente tem de que não está apto a lidar com alguma situação que aparece. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público. Foi ontem, né? A palestra. Foi ontem isso. Pessoa que tem medo de falar em público. É aquela pessoa que não se sente preparada, ela acha que ela não vai dar conta daquela situação de enfrentar um público, né? De estar ali, a palavra nem é enfrentar, né? Enfrentar a maneira de dizer. Estar diante de um público, falar para muita gente. E, claro, isso sempre tem raízes lá atrás, tem coisas que podem ser tratadas. Os medos são tratáveis, né? Os medos patológicos, eles são tratáveis, eles têm uma raiz para eles acontecerem. Então, é sempre... O medo é isso, né? Essa inabilidade, pelo menos para aquela pessoa, de fazer algo, de estar preparada para algo, essa sensação. Mas eu coloquei assim, que é o medo de viver, né? Porque, na verdade, a pessoa, quando ela tem qualquer medo, ela deixa de viver por causa daquele medo. Claro, ela paralisa, né? A nossa vida, ela é dinâmica. Então, tudo que a gente faz parte da nossa vida. Então, voltando ao exemplo do falar em público, se a pessoa tem medo de falar em público, ela deixa de viver aquele momento que possivelmente seria extremamente engrandecedor para ela, né? Seria muito bom, seria perfeito para ela. Então, ajudaria em muita coisa, faria crescer muito. E aí ela deixa de viver esse momento, realmente. Ela acaba substituindo algumas coisas. Algumas pessoas entram em pânico por causa do medo, né? E aí também a gente já tem a questão da fobia, que já é um medo exacerbado, o medo extremo, né? O extremo do medo aí é a fobia. Então, uma série de situações. Eu falo que o medo é só uma raiz, né? Quer dizer, o medo é a pontinha de uma raiz, de alguma coisa que está bem profunda. É o sintoma. É o sintoma. Na verdade, tudo aquilo que a gente vive, que a gente tem consciência, é um sintoma. Se a gente for prestar atenção, você quando recebe alguém no consultório, a pessoa chega lá e fala de repente para você assim, eu vim porque eu tô sentindo muita tristeza, eu sou uma pessoa muito agressiva. Aquele não é o problema dela, né? Aquele é um sintoma de um problema que ela tem. Nunca é. Aquele é um comportamento que está denunciando um problema que ela está carregando. Então, o medo, ele é um sintoma. Quando a gente tem um medo que a gente não sabe lidar, ele já deixou de ser um medo natural. Aí a gente precisa parar e prestar atenção. O que está acontecendo? Por que esse medo está surgindo? O que esse medo quer me dizer? Porque muitas vezes, Helena, o que acontece é que a gente simplesmente ignora aquele medo, ou então a gente quer se livrar daquela situação. E aí, ao invés de fazer isso, é mais viável, né? E para a gente vale mais a pena se a gente acolher esse medo. Acolhe essa sensação, acolhe esse sentimento e vai ver o que esse sentimento quer te dizer. Porque no momento que você espelhe, que você joga tudo para fora de você, que você bota para lá e não quer nem ver, você deixa de perceber o que aquilo quer te dizer. Você deixa de perceber o que aquela situação ensina para você de você mesma. Não é dos outros. Porque as coisas que acontecem conosco, elas querem ensinar coisas para nós sobre nós. Não sobre as outras pessoas.
né? Isso E aí. muitas vezes a gente terceiriza isso, né? A gente vai, Mais não, fácil, né? aconteceu essa situação comigo, eu fui traída para me ensinar que a gente não deve confiar em fulano de tal, que a gente não deve confiar em pessoa assim, 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 a gente não deve confiar nisso, naquilo. Não, aquilo veio para te ensinar que você precisa ser uma pessoa mais atenta, ou que você precisa ter um senso de autopreservação maior. E quantas coisas, né? Aquilo que acontece conosco nos ensina. Quantas coisas. E a gente, às vezes, deixa de aprender porque coloca para o outro, joga para o outro essa situação. Cris Aí Rangel também entrando aí, beijo, viu, Cris? Pessoal eu lindo acompanhei aí. também algumas pessoas que falavam assim, ah, mas eu não gosto de psicanálise Não, não porque... tô... Ah, viu? Um dia eu estou falando que um dia desse aconteceu isso comigo. Eu não Uhum. consegui ouvir ninguém por causa do fone. Mas o que eu estava falando, né? Já atendi paciente que falava assim: ah, mas eu não gosto de psicanálise, por isso que eu vim para cá. Porque eu ia para lá para a sessão e a psicanalista não falava nada, ficava só e eu não gosto de falar. Não gosto de falar com estranho. Tem linhas diferentes, na verdade. Tem linhas, tem vários teóricos. Eu Uhum. digo que eu tenho a teoria kelliana, né? Tem o meu jeito de fazer lá. Claro que a gente tem aquela nossa linha de trabalho, aquele teórico que a gente se adapta mais, mas também tem a nossa forma de fazer, a nossa identidade, né? O jeito que a gente se identifica com as pessoas. Então, Uhum. e eu acho que cada pessoa ela se identifica com uma. É igual o médico. Às vezes o médico que é excelente para você não vai ser bom para mim, né? Eu já Uhum. tive clientes que não se acostumaram comigo, não se adaptaram e foram para outro. Como tive outros que não se adaptaram em outro e vieram para mim. E assim Uhum. vai, né? As pessoas são diferentes, né? Cada São um. diferentes. Eu Isso já é tive, bom, né? eu tive um colega que ele fez faculdade comigo, aí depois ele fez formação de psicanálise, porque eu gostava muito de Jung. Mas quando eu fui lá visitar ele, ele disse que tinha o divã, ele sentava atrás e a pessoa na frente. Ele não olhava para o paciente em momento algum. E tem pessoas que precisam desse olhar, né? Na verdade, é disso que eu digo que tem linhas e linhas. Por exemplo, o divã, para mim, eu tinha o divã no consultório, né? Depois de um tempo, eu fiquei muito tempo sem também. Mas o divã, na minha opinião, ele é muito mais emocional do que físico. Porque tem pessoas, por exemplo, você imagina uma mulher que foi violentada. O divã é para quê? A função do divã é para fazer a pessoa relaxar e desarmar, né? Essa é a função do divã. E aí, o que acontece? Se você tem uma mulher, por exemplo, que foi violentada e ela é obrigada a deitar no divã onde ela se sente totalmente desprotegida, isso para ela na minha opinião, isso para ela é um reforçador de um trauma. Você Uhum. entende? Então, para mim, o papel do divã, onde ela vai ficar à vontade, é na cadeira, que ela se sente protegida, se sente dona daquele espaço. O divã, ela está desprotegida, ela está ali, o que acontecia até ela levantar. Você entende? Então, assim, claro que eu não estou dizendo aqui que o psicanalista vai abusar dela, não é isso. Eu estou dizendo é aquilo que ela traz, a dor que ela traz. Então, eu já atendi pessoas na beira da praia, e o divã para elas foi a beira da praia. Muito legal. Quê? Porque eu percebi que aquela pessoa, dentro do consultório, eu não tinha um divã, eu tinha uma cadeira do papai, que é aquela cadeira que deita. E era uma menina, ela era uma adolescente. E ela tinha pavor de ter que deitar naquela cadeira, de sentar na cadeira. Ela achava que quando ela sentasse, a cadeira ia deitar. E ela tinha pavor daquilo. Aquilo travava ela não conseguia, a análise não fluía. E aí a gente foi para a beira da praia, que era um lugar que ela amava. Então, quer dizer, ali era o divã, porque ela se soltava e ela não precisava mais nada. Então, o divã ele é muito mais emocional do que físico. Eu não vejo o divã como algo, como uma peça física fundamental. Ela precisa estar na prática do analista. Tem a prática do divã. Ter o objeto divã, muitas vezes, fica lá só como um enfeite, né? Ou só como um lugar onde algumas pessoas sentam e outras não. Então, assim, e essa visão que eu tenho, na verdade, é pela minha prática, porque não é o que a gente aprende, vamos dizer assim, né? O livro não ensina isso. Mas a gente sabe que a teoria, toda a teoria, ela é feita em cima de uma amostragem, né? E ela é feita para que englobe o maior número possível de pessoas. Mas você sabe também que a teoria na prática é outra. Quando a gente que a gente estudou e a gente vai aplicar em 3 pessoas diferentes, 2 pessoas diferentes, a gente vê que cada uma
recebe de uma forma e a gente não consegue aplicar a técnica, por exemplo, ipsilitris, exatamente daquele jeito. Precisa fazer adaptações, porque as pessoas são diferentes, né? Então, a gente aprende isso, mas quando a gente vai praticar, a gente precisa entender, até uma coisa que Jung fala, embora eu não seja junguiana, não sou muito fã de Jung. Oi? A frase da minha forma. Que fala o seguinte, que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, quando você se dá conta disso, você alcança aquela pessoa, porque você percebe que aquela pessoa não é mais uma que aquela técnica vai alcançar. Não é a técnica que vai alcançar aquela pessoa, é você. E mais do que isso, aquela pessoa precisa se alcançar. Então, você precisa alcançar aquela pessoa para ensinar aquela pessoa a se alcançar. Então, uma técnica é fria, né? Uma técnica é só uma técnica, não tem sentimentos, uma técnica não tem o toque, uma técnica não tem o olhar, uma técnica tem que ser uma ferramenta. Ela precisa estar ao serviço daquele paciente, né? E não o paciente a serviço dela. E falar em ferramentas, o que você acha das terapias alternativas? Desse boom Olha, que tá... eu sou terapeuta floral também, eu sou reflexoterapeuta. E, assim, eu acho que são ótimas, elas são excelentes complementos. Tem algumas que realmente elas precisam de um suporte, porque muitas pessoas, inclusive, que são formadas como terapeutas holísticos, nem todas têm o conhecimento dessa profundidade da psique, de como funciona essa questão emocional. A reflexoterapia, por exemplo, né? A reflexologia podal. Eu trabalho com a reflexoterapia, mas tem reflexologia, que você vai trabalhar as dores daquele paciente nos pés. Mas, quer dizer, eu trabalho com a reflexoterapia. Por quê? Cada dor ela é ligada a uma emoção. Cada órgão tem a sua emoção definida. Então, quando você sabe disso, o seu trabalho ele, né, é extremamente enriquecedor. Você consegue alcançar a pessoa muito mais. Então, eu acho que ainda falta isso na formação holística. Eu acho que ainda falta um pouco essa profundidade. E aí eu estou dizendo como terapeuta holística, né? Também que eu sou. No meu curso de reflexoterapia podal, eu tive isso amplamente. Porque a minha professora, inclusive, ela é psicanalista e tem outras formações. Mas no de terapia floral eu já não tive. Né? E assim, então, às vezes a pessoa olha, é como se você olhasse por cima. E as terapias alternativas são tão importantes, elas são tão necessárias. E se você tiver uma visão ampla de como funciona o emocional, aí isso vai, né? Você vai longe, você alcança o seu paciente muito mais. Inclusive, eu estou abrindo um curso de O Poder das Emoções, que é um curso de saúde emocional. Que ele vai ensinar muito sobre a questão das emoções, sobre doenças psicossomáticas, né? É um tema que eu gosto muito também. Eu também gosto. Mas uma coisa que eu ia falar, né? Que, infelizmente, a gente percebe que muitos colegas meus, psicólogos, têm essa diferença com psicanalista e com terapeutas alternativos. Olha, o que você acha disso? Eu já sofri. Por exemplo, eu não tenho nenhum amigo psicólogo, eu tenho psicólogos são amigos, mas eu não tenho nenhum que tenha me encaminhado ninguém. Embora eu encaminhe muitas pessoas eu encaminho para os meus amigos psicólogos. Porque eu conheço, sei da capacidade, encaminho, confio, né? No profissionalismo, encaminho. Mas nunca recebi de ninguém. Mas, enfim, sofri muito no início, porque até você criar uma autoridade dentro daquilo que você entende, né? E aí Lacan, ele fala que a gente é quem tem que se autorizar psicanalista. Então, eu precisei me autorizar a ser psicanalista e é independente do que alguém pense. Eu tenho meu trabalho, os meus resultados comprovam o meu trabalho, então ninguém pode falar nada, né? Porque eu tenho resultados para mostrar, graças a Deus. E eu não estou falando isso por pedância, tá? Eu estou falando isso pela conversa que a gente está tendo aqui. Mas, assim, é importante que a gente entenda que cada um é importante para as pessoas, né? Tem pessoas para todo mundo. Então, aqui na minha cidade, a gente tem cerca de 140 mil habitantes, deve estar por aí mais ou menos. Eu nunca vou conseguir atender 140 mil pessoas, né? Nem 10% disso, nem 1% disso. E tem tantas pessoas que se adaptam a outras pessoas, como você falou. Aquela pessoa foi lá, não se adaptou ao psicanalista e foi para você. Então, quer dizer, eu não vejo nenhuma dificuldade, eu não tenho nenhuma dificuldade em lidar com qualquer tipo de terapeuta, com qualquer tipo de linha, né? Mas, infelizmente,
eu já vi diversas pessoas, inclusive que estavam no meu Facebook e tal, colocarem absurdos sobre a psicanálise e, pior, falar coisas que desconhecem. Porque eu não posso falar da psicologia como ela funciona exatamente, além daquilo que eu aprendi lendo sobre ela. Porque quem tem a vivência é você. E ninguém pode falar da psicanálise se não viver, se não trabalhar, se não souber como é a formação, né? Então, assim, é bem delicado isso. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que trabalham mais com as bandeiras do que pelas pessoas, né? Do que pelos humanos. Isso, para mim, é muito triste. Entendeu? É muito delicado. Uma pessoa falou, sabe que nem todo psicanalista é psicólogo. Aí eu não sou. E a lei me ajuda nisso. A lei me diz que eu não preciso ser psicólogo. Mas aí falou como se só tivesse autoridade um psicanalista que fosse psicólogo. E por quê? Porque assim, são materiais de trabalho diferentes, né? A psicologia, ela foca no comportamento, naquelas coisas decorrentes do comportamento. E como é necessário isso? A minha filha, por exemplo, faz terapia com o psicólogo da Gestalt. Ela não se adaptou à psicanálise, né? A psicanalista que ela foi. Então, ela faz terapia com o psicólogo da Gestalt. Ótimo, tem sido excelente para ela. Então, assim, tem todo um processo, né? Tem toda essa questão aí para a gente ver. Então, tem, acho que, gente para todo mundo. Então, assim, muita gente realmente diz isso, mas a lei diz que eu não preciso ser psicólogo. Psicólogo trabalha com o inconsciente. Aquela parte lá, aquele backup que ninguém acessa, né? Que a gente não acessa. Esse é o meu material de trabalho. Se alguém chega para mim, de repente a pessoa está com uma situação lá que precisa tratar um luto, o pai morreu, a mãe e tal, há pouco tempo, ela não consegue lidar com aquilo, isso não é para mim. Porque não está uma raiz inconsciente. Então eu vou mandar para o meu colega que tem a habilidade para trabalhar com aquilo naquele momento. Eu posso até ir lá pesquisar, usar algumas técnicas da psicologia, mas eu não vou estar fazendo o meu trabalho. Então, eu não faço isso, uma questão de ética, né? Então, eu vou encaminhar para quem faz. Naquele momento, o problema dela é comportamental, não é meu. Então, essa é a questão. E eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que é bom quando a gente tem essas diversas faces, porque o ser humano, a gente é formado de pedaços, nós somos compostos, né? E bom seria que nós, profissionais, a gente tivesse uma visão única. É o ser humano. Nós, profissionais da terapia, profissionais da mente, a gente precisa olhar para isso. É o ser humano. Você é psicólogo. Deixa o ego de lado. O ego de lado. Você é psicólogo? Cara, que bom. Você é reflexoterapeuta? Poxa, que bom. Você trabalha com hipnose? Que bom. O que a gente pode fazer? No meu consultório tinha diversos profissionais de diversas áreas, né? E a gente sabe que se a gente... Imagina que a gente tem um consultório, eu vou abrir um consultório com você, e temos você, a gente tem um neuropsicólogo, a gente também tem um terapeuta floral, a gente tem um nutricionista. Gente, essa pessoa ela vai ser atendida de forma multidisciplinar. Ela vai ser alcançada em todas as suas áreas. Na área profunda, na área comportamental, ela vai ser tratada na sua área física. Olha só que coisa preciosa, né? E a gente não faz isso. Muitas pessoas não fazem, ainda são resistentes. Então, assim, foi muito difícil o começo. Mas no momento que eu entendi quem eu era, né? E que aí eu perdi o medo da vida, o medo de ser quem eu era, o psicoanalista é isso, eu sei quem eu sou. Então, hoje eu trabalho, dou aula de psicanálise também. Sou analista de data, né? Analista de analistas. Então, assim... Hoje eu não tenho mais problema com isso. Existem alguns que têm problema comigo, mas aí não é um problema meu, né? Aí eu não posso fazer nada, né? Infelizmente, eu não posso fazer nada. Tem quem queira, né? Não quer, tem quem queira. Mas e vamos entrar no assunto de novo, né? Medo da vida, né? O que você entende de medo da vida? Quando eu te dei esse tema. Medo da vida é medo de existir. E aí eu sempre digo assim, que a gente tem umas necessidades básicas enquanto a gente está lá no útero materno. A gente tem 4 necessidades básicas: desejo, amor, aceitação e autorização. Muitas pessoas, elas nasceram, mas não foram autorizadas a isso. E aí elas estão aqui existindo, mas elas não foram autorizadas a crescerem. Então elas vão ter medo da vida. Claro que elas vão ter medo da vida. É como um passarinho que precisa voar, está lá no ninho, a mãe precisa autorizar, ou seja,
A mãe vai lá e joga o passarinho lá de cima para que ele aprenda a voar. E quando a pessoa não tem isso, o medo da vida, ele vem daí, da falta de autorização, da falta de percepção de que alguém tenha ensinado de que existe, que aquela pessoa existe para um propósito, né? Para o propósito do crescimento, para o propósito da existência, do autoconhecimento. Então, o medo da vida é a ausência disso tudo, né? Infelizmente, nem todo mundo percebe essa necessidade, percebe que tem essa necessidade. E aí fica ferindo os outros, né? Que é isso que acontece. E fica mendigando também a autorização do outro, né? Isso, aí entram aquelas questões dos relacionamentos tóxicos, né? De você só ter pessoas nocivas perto de você começar uma coisa e não terminar, de você achar que você não dá para nada, que você não vai chegar em lugar algum, e realmente não chega em lugar algum, porque se você não acredita em você, você realmente não vai, ou não vai perceber onde está chegando. Então, é tudo isso. São consequências. Consequência de uma não autorização. De uma não autorização, né? De uma existência fake, vamos dizer assim. A pessoa está aqui, mas ela nem existe. Ela nem nasceu para a vida ainda. E como é que faz uma pessoa que não nasceu para a vida ainda, como você fala? Ela precisa se autorizar a nascer, né? Ela precisa buscar isso. E, gente, nem sempre a gente consegue sozinho. É a história daquele passarinho no ninho. Aquele passarinho, por instinto, ele sabe que ele tem que voar. Mas se a mãe não empurrar lá de cima, ele não vai. Então, o terapeuta é dessa forma que ele faz. Ele empurra do ninho. Então, a pessoa, na maioria das vezes, ela não consegue sozinha. Nem a gente que é terapeuta. Hoje mesmo eu já fiz terapia. A gente precisa de terapia. A gente precisa, porque todos nós somos seres humanos, temos questões a serem resolvidas, complexas, e quando a gente resolve nossas questões, a gente arruma outras, né? A gente nunca fica satisfeito de ficar sem nada. A gente arruma outro problema. E aí a gente precisa disso. Então, o terapeuta ele é importante para nos ajudar a nos posicionar, a nos posicionarmos na vida. Nos posicionarmos como pessoas reais na nossa própria existência, nos posicionarmos na nossa carreira, dentro da nossa família, na nossa vida, no nosso âmbito familiar, nosso âmbito de religião, de tudo, né? E o terapeuta ele é extremamente importante. Então, a gente não consegue sozinho mesmo. É porque a gente é incapaz? É porque a gente é incompetente? Não, é porque a gente é a gente. A gente é ser humano. E ser humano é isso, né? E como você falou essa questão da religião, e mais de 15 anos de formado em psicanálise, como é que você percebe isso? Houve uma diferença há 15 anos atrás e hoje? Como as igrejas evangélicas estão assumindo, admitindo? Eu, por exemplo, sou evangélica. Sou desde que eu nasci. Sou da Igreja Batista. E aí, o que acontece? Tem algum tempo atrás, tudo que não era, vamos dizer assim, dominável, controlável, era espiritual. Então, a depressão, por exemplo, ela era vista como algo espiritual. Ainda hoje tem gente que fala isso. É a ausência de Deus e tal, uma série de coisas. Mas, na verdade, as pessoas começaram a perceber que mesmo elas orando, ou buscando qualquer ser espiritual que seja, aquilo não se resolvia. Então, deveria ter alguma coisa a mais. Hoje, por exemplo, eu faço palestras em diversas igrejas e a abertura está muito maior. Isso é importante. Eu acho que a gente precisa falar de saúde emocional em todo canto. Na igreja, no centro espírita, no meio da praça, na escola, entendeu? Entre os amigos, na família, a gente precisa falar sobre isso, em qualquer lugar. E sim, melhorou, sim, aumentou muito a capacidade de compreensão da igreja em relação a isso, né? De que a gente não é um ser só espiritual, nós somos seres físicos, espirituais, sociais, emocionais. A gente é formado por, como eu falei aquela hora, formado por pedaços, né? Nós somos compostos. Então, melhorou, abriu muito a visão hoje em todas as denominações, inclusive. Claro que existem aquelas pessoas, que não vão mudar, mas isso aí tem em todo canto, né? A gente tem pessoas também que não têm religião nenhuma e que não querem entender a situação que elas vivem. Paciência, né? E aí é a escolha de cada um. O triste é que tem alguns líderes ainda que insistem que é espiritual a depressão. Eu estava fazendo uma palestra sobre depressão
Aí divulguei, né, nas redes sociais, tem uma pessoa que falou comigo que depressão é espiritual sim, e que determinada pessoa na igreja curava de depressão. Tinha Bom, reunião para depressão. é o dom de Rivotril. Essa eu não conheci. É muito interessante você pensar isso, porque, gente, aí você para e pensa, né? Você é um ser tão, a gente é um ser tão complexo, e se a gente for então entrar nessa questão da Bíblia, por exemplo, você vai ver lá Elias. Elias, ele era um profeta, o cara, ele era respeitado. E ele passou por um período de desgaste emocional, físico, espiritual muito grande. E o que aconteceu depois? Ele ganhou a batalha tremenda contra 400 outras pessoas. E depois da vitória toda em que ele deveria estar celebrando, ele entrou no processo depressivo, a ponto de entrar no morrer. Então ele tinha Deus, né? E Jonas, Davi, e Jesus que recolheu para chorar, que reclamou que não estava sozinho, reclamou de solidão. Uhum. Então, assim, me prova na Bíblia onde está dizendo isso. Pelo contrário, a Bíblia fala o seguinte, em Provérbios 4:22, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nesse versículo, coração não significa esse órgão que a gente tem que bombeia o sangue. Significa o local onde os seus sentimentos e as suas emoções são formadas. Então, olha o que a própria Bíblia diz. De todas as coisas que você tem para guardar na sua vida, dá prioridade para o teu coração, para as tuas emoções, para os teus sentimentos. Ele não fala para dar prioridade para o espiritual. Por quê? Não é importante? Claro que é. Mas porque é uma porta aberta. Se o seu emocional está ruim, o seu espiritual não vai ficar bem. O que acontece com isso? A pessoa, muitas vezes, cria uma capa. O Helena, o que tem aparecido de pessoas, e a maioria das pessoas que estão desestabilizadas emocionalmente nessa quarentena, são cristãs, são evangélicas. Sabe por quê? Porque elas, hoje, ainda agora eu estava conversando isso com um pastor amigo meu, elas estavam acostumadas a pegar os seus problemas, botar tudo dentro da Bíblia e ir para a igreja. Aí elas ficavam o tempo inteiro dentro da igreja, elas ficavam o tempo inteiro lá, orando, participando de chá de mulheres, conversando, fazendo assistência social. Isso tudo é maravilhoso, mas não dava tempo a elas de olhar para o problema interno delas. Elas substituíam o problema delas, ou substituíam a si mesmas, por ativismo. A quarentena obrigou todo mundo a ter que olhar para si. Parou tudo. Você agora não tem onde enfiar seu problema. E aí as pessoas fazem o quê? Sofrem. Aí elas vão perceber que tem um problema. Você entendeu? Essas pessoas estão em pecado? Gente, não, elas estão em sofrimento. Precisam ser ajudadas. Aí você tem na sua igreja, se você é um pastor, é um líder, uma pastora, sei lá, você tem na sua igreja uma pessoa que está em sofrimento, você vai dizer para ela assim, não procura psiquiatra, nem psicólogo não, porque isso é do diabo, tá? Vai só orar. E aquela pessoa vai por um processo até que ela comete suicídio por depressão, por não aguentar mais. E aí aquela pessoa estava em pecado? Não, ela estava em sofrimento e ela não foi acolhida. Eu nunca vi na Bíblia, eu quero que alguém me diga na Bíblia, me prove, me mostre, tá? Na Bíblia, aonde Jesus deixou de acolher uma pessoa em situação emocional complicada. Aliás, antes dele fazer os seus milagres físicos e espirituais, ele tratava o emocional. De alguma forma, ele colocava o emocional daquela pessoa em pé. Ele fez isso com a mulher do fluxo de sangue, ele fez isso com a mulher samaritana, ele fez isso com a mulher adúltera, ele fez isso com o cego de Jericó, ele fez isso. Por que eu não vou fazer? Se eu estou aqui para ser discípula, para seguir os passos. Gente, ele é o maior psicólogo que já existiu, Jesus. Então, isso foi o que ele fez. Eu me arrepio falando nisso, porque isso foi o que ele fez. Por que eu vou fazer diferente? A gente precisa entender que Deus ele nos ama tanto, que ele deixou algumas pessoas capazes e ele tem capacitado pessoas a isso. Eu acho que nunca teve na história da igreja, né, nunca teve um período em que as pessoas estivessem buscando tanto a cura interior. Buscando tanto, sabe? É um período em que as pessoas, em que depressão, ansiedade, suicídio, parece que vai brotando assim, ó. Que quanto mais você trata, mais brota. É uma coisa assim. Por quê? Porque as pessoas estão necessitando. Isso é falta de Deus? Também. Deus faz diferença nisso total. Dentro do consultório, a gente percebe que as pessoas que têm uma fé
a cura dela chega muito primeiro do que aquelas pessoas que não acreditam em nada. Porque a fé faz toda a diferença. Mas acontece que Deus é o Deus do impossível. Os pilares, né? Exatamente. Nós somos seres espirituais, a espiritualidade, hoje tem se falado nisso. Então, assim, aquelas pessoas que aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz por nós. Mas aquilo que você pode fazer, a sua cura, você pode buscar. E ele vai te dar condições, ele vai preparar pessoas, mas é um passo, sabe? A gente precisa dar os passos até lá. Essa semana passada, numa live, uma pessoa falou para mim assim, Kelly, eu estou me sentindo num túnel muito escuro. Eu entrei num túnel escuro e eu não consigo sair. Como eu faço? E a minha resposta foi a seguinte, se ele tem uma entrada, ele tem uma saída. Mas a saída não virá até você. É você quem precisa caminhar até a saída. Eu ouvi você falar isso. Você precisa caminhar até a saída. Ou seja, você precisa caminhar até onde é o seu lugar para fazer o que você precisa. De repente, você está nessa situação emocional complicada porque você tem um perdão que não foi liberado. Você tem uma mágoa enorme dentro de você. E aí é Deus que vai perdoar por você? É Deus que vai tirar a sua mágoa? Não. A mágoa é sua. A dor é sua. Você precisa resolver. Né? Você precisa dar conta dela. As pessoas terceirizam muito, né? E também acontece muita resistência, que eu falei do povo evangélico. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala, você é evangélica? Aí eu pergunto, isso é importante? É porque só quero psicólogo se for evangélico. É verdade. Mas, assim, eu entendo, tem dois tipos de pessoas que faz isso aí. Eu percebi, tá? Tem aquele tipo de pessoa que acha que no consultório você pode tratar as coisas de religião, e não é assim. No consultório eu não tenho direito de falar sobre a minha religião para ninguém, eu não tenho direito de impor a minha religião, ou de evangelizar, ou de catequizar ninguém. Isso é antiético, eu não posso fazer isso. Então tem esse tipo de pessoas que vão procurar um apoio religioso, e tem um tipo de pessoa também que eu percebi que é evangélico, que prefere o evangélico, porque um profissional evangélico vai entender a linguagem dele. Porque eu não sei se você é evangélica, mas a gente que é evangélico tem uma linguagem própria, né? Eu evangeliquez. A gente tem uma linguagem que a gente entende. E que, às vezes, quando a gente fala para outra pessoa, realmente a pessoa fica meio assim, acha que leva para um outro lado. Tem uma outra interpretação. E aí eu entendo isso. Até porque eu recebi o contato de uma pessoa espírita, e ela falou assim para mim, ela disse assim, você se importa de você ser evangélica e eu ser espírita? Eu falei, de forma nenhuma, você é uma pessoa, não vou tratar a sua religião, vou tratar você. Não, porque eu preferia alguém que fosse espírita, porque ela ia entender a minha forma de ver as coisas. Você entende? Então, são os tipos de pessoas que, às vezes, eles procuram alguém que tenha uma visão, né? Que tenha uma compreensão. Mas, às vezes, nem sempre é assim, mas são as crenças. São aquelas crenças limitantes que a gente conhece tão bem, né? E que isso tem em todo canto. Mas eu vou te dizer que, assim, acho que como todas as religiões, tem todos os problemas, né? Eu sou evangélica, faço 45 anos agora, e sou esse tempo todo da igreja, e não me arrependo, é a minha fé. Todo mundo que perguntar vai saber qual é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu sou evangélica. E isso me dá uma clareza, sim, dentro da minha fé, né? A própria teologia já abre a mente da gente de uma forma absurda. Ela dá uma visão, um panorama totalmente diferente, né? Quando eu falo teologia, eu não estou falando teologia tendenciosa, não estou falando dentro de uma religião, estou falando da teologia de forma geral. Ela abre a nossa visão de uma forma gigantesca, né? Porque a gente vê as coisas de vários focos diferentes. Então, assim, dentro do consultório, chega todo tipo de gente. Eu já tive paciente que pediu para eu orar por ele no consultório. Entendeu? E claro que eu não fiz, né? Mas, assim, tem todo tipo de gente. Como também tem todo tipo de profissional, né? Como eu conheço profissionais, realmente, pessoas que chegaram muito apavoradas, porque foi no profissional e o profissional usou da sua religião, que não era evangélica, era uma outra religião, para dizer que tudo aquilo que ele cria, ou tudo aquilo que ele fazia, ele precisava se voltar para a religião tal, ou se voltar para o Deus tal.
ou fazer determinadas coisas lá que nem tinham a ver com a terapia. Então, a gente tem isso de todas as formas, em todas as profissões, né? Infelizmente, a gente tem essas vírgulas. Eu digo que são umas vírgulas, porque não é a maioria. Que bom. Alguém tem pergunta para fazer para a Kelly? Aproveitar que ela está aí. Olha lá, hein, gente, me ajuda. O John Jonathan está aí, se eu não me engano, ele é pastor. Você é pastor, John? Eu acho que ele é pastor. Odara. Uma pergunta? Poxa, o pessoal tão silencioso. Né? As perguntas, gente, a gente deixa. Ah, ele não é pastor, não. Não sei por que eu achei que você fosse pastor. Você tem cara de pastor, deve ser. E pastor tem cara? Olha, interessante que ele entrou aqui, mas eu comentei no post, ele colocou um post bem interessante lá hoje, falando sobre a dificuldade que às vezes as pessoas têm, os homens têm em lidar com mulheres que são marcadas pelo passado, são marcadas pela vida, né? E eu estava falando que não são só as mulheres que são marcadas pela vida, que são um universo a ser desvendado, os homens também. Muitos homens, eles são marcados pela vida, marcados pelo passado, mas eles não se dão a chance de se tratar. Eles não se dão a chance de... Não é isso? Eu não sei você, mas assim, 90% dos meus pacientes sempre foram mulheres. Eles têm dificuldade. Sempre foram mulheres. E às vezes até quando você precisava conversar, de repente era um adolescente ou uma criança, e você precisava conversar com o pai, existia resistência para chegar lá. Existia resistência para chegar no consultório. Entendeu? Tem sacerdócio. O John falou que tem o chamado sacerdócio. Na verdade, para a gente exercer o nosso chamado, a gente não precisa de título, né? E isso é o mais importante. Às vezes o título estraga a nossa vida. O título, às vezes, limita a gente até. É uma trava. É verdade, uma trava. Tantas pessoas têm tantos títulos, né, Helena? E por conta desses títulos, elas se acham autossuficientes e aí acabou. Elas não alcançam nada nem lugar nenhum, né? É verdade. Isso aí é... Estou segurando um monte de papel e não sabe fazer com ele. Da cultura. É claro que o estudo é importante, a gente precisa das teorias, a gente precisa do estudo, mas aí como aquela frase de Jung que eu falei, a gente não pode nunca esquecer quem a gente é, de onde a gente veio, que nós somos humanos, que nós somos pessoas como aquela pessoa que está na nossa frente. Isso é ferramenta que a gente usa para ajudar. Elas caem de moda, inclusive, né? As pessoas nunca caem de moda, as ferramentas sim. A ferramenta cai de moda. Outro dia eu vi um rapaz com aparelhinho, com laser. Eu falei, eu nunca tinha visto isso, de um pedreiro, né? Ele está usando isso. Para medir as coisas assim. Coisa, né? Aí para você ver, eu sou coach também. E aí a gente vê no próprio coach, né? Esse próprio universo do coach aí. Tantas ferramentas que tem, né? E que às vezes tem um período que são mais usados um tipo, outro período são mais usados outro tipo. E a gente vai vendo que vai mudando, vai caindo de uso, porque já foi usado demais, vão descobrindo outras coisas que são mais eficazes. Mas as pessoas não, a gente é sempre o que a gente é. Né? Isso é maravilhoso, é isso que tem que ser preservado. São as pessoas que precisam ser preservadas. Sempre digo isso, que a gente precisa amar as pessoas e usar as coisas. Mas às vezes a gente coisifica pessoas, né? E ama as coisas. Então, a gente precisa entender isso. Quem são as pessoas e quem são as coisas, e o que são as coisas. E estabelecer essas prioridades na nossa vida. Mas, assim, em relação à quarentena... Pode falar um pouco sobre a ansiedade que virá pós-pandemia? Gente, isso é papo outra live, né? Porque, olha, a ansiedade, é Gerson que falou, não é isso? Gerson, essa sua pergunta ela é fantástica. Eu posso falar, Helena? Ou você quer falar? Pode falar. Posso falar? Você tá sem som de novo para mim. Sem som? Gente, tá, sem som. O que acontece, né? Existem dois tipos de ansiedade, assim como o medo. Existe a ansiedade natural, que é aquela ansiedade que te move. Por exemplo, eu estava ansiosa para entrar na live aqui, então a ansiedade fez com que eu organizasse logo aqui o espaço que eu ia colocar o meu tripé, e que eu visse a roupa que eu ia colocar, que eu ajeitasse tudo para dar tempo de eu estar aqui.
Enfim, essa ansiedade que me move. E existe a ansiedade patológica, que é aquela que nos paralisa. E do que vem a ansiedade? A ansiedade, ela tem a sua raiz, geralmente, numa ausência ou numa presença muito marcante. E essa ausência, ela pode ser de uma pessoa, ela pode ser de uma coisa, de um material, de algo material que você tinha necessidade. Então, pode ser que você tenha tido ausência de pai, de mãe, enfim, de algum suprimento da sua vida. Ou pode ser uma presença marcante. E, claro, ainda não estou falando da pandemia. Uma presença marcante. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente por um tio, constantemente. Era uma presença marcante. E a ansiedade acaba vindo muito daí também. A ansiedade, gente, ela é a mãe de todas as doenças emocionais. E o trauma é o pai. Então, a pandemia, na verdade, é o nosso grande trauma coletivo. Por que ele é um trauma? Por que ele é um trauma? E aí, antes de falar por que a pandemia é um trauma, eu vou dizer para você o seguinte. O Brasil, ele já é considerado pela Organização Mundial de Saúde o terceiro país mais ansioso do mundo. Tá? E eu acho que é um dos primeiros países mais depressivos do mundo. E aí a gente volta até naquela história, né? Se isso fosse falta de Deus, então para que tanta gente tanta igreja dentro do país e não deu conta disso? Mas enfim, voltando para cá para não entrar mais nessa história. E o que acontece? Um trauma, gente, é algo que acontece com você de forma abrupta no sentido de que você não espera e aquilo vem, aquilo te tira, te dá um choque, te tira da sua realidade, da sua normalidade. A pandemia fez isso exatamente. A pandemia veio e do dia para a noite, exatamente do dia para a noite, ela trancou todo mundo dentro de casa, ela tirou todo mundo das suas funções, ela tirou todo mundo da sua normalidade, dos seus desejos, ela barrou, ela impediu os desejos de todo mundo de acontecer, ela travou sonhos, ela travou objetivos, ela tirou empregos, ela causou fome, né? Aliás, agravou a questão da fome. Então a pandemia veio e ela potencializou muita coisa ruim e trouxe outras que a gente até então passava de largo, né? A gente passava despercebido por aquilo. Só que ela veio e fez e a gente não teve tempo hábil para se preparar para isso. E é isso que acontece com o trauma. A gente não tem um tempo hábil para se preparar para que ele aconteça, ele vem e ele desestabiliza, ele tira a gente do eixo. Pós-pandemia, a gente não tem como prever, né? Eu não tenho dom de prever, eu nem quero ter. Nem acho que isso é um dom, então também nem quero ter. Mas assim, a gente pode imaginar, de acordo com o que a gente conhece do ser humano. As pessoas estão adquirindo o hábito de ficarem dentro de casa, a gente está ensinando crianças a não abraçar ninguém, a não se aproximar de ninguém, a não ser sociável. Essa é a questão. Então, a ansiedade, futuramente, né? Claro que a gente pode desenvolver uma ansiedade coletiva, onde as pessoas vão estar com a sua ansiedade lá em cima e pode, sim, causar diversas outras patologias. Pode causar toque, pode causar fobia, transtorno do pânico, depressão, transtorno de ansiedade generalizado, pode causar compulsões diversas, tá? Como fumar demais, beber demais, comer demais, comprar demais, roubar demais. Então, tudo isso são compulsões que a gente desenvolve devido à ansiedade. E pode acontecer com isso depois. Eu estava ouvindo uma entrevista, vendo um vídeo do Pedro Calabres, que é um neurocientista que eu gosto muito, e ele estava falando o seguinte, que agora em março saiu um estudo na China de como estavam as pessoas no período pós-pandemia, porque na China já não está mais como a gente está aqui. Na China já deu aquela acalmada, as pessoas estão voltando à sua vida normal. E o estudo comprovou que o nível de problemas, que a quantidade de problemas psicológicos aumentou absurdamente. E que a passagem desses problemas psicológicos que surgiram para problemas psicológicos muito graves também aumentou muito. Ou seja, gente, isso é uma coisa assim, quase que óbvia. A gente está lidando, é como se a gente estivesse preso dentro de um pote. Imagina você preso num pote, enroscaram a tampa e você está lá preso, assim, né? Com tudo querendo respirar. Na hora que quebrar esse pote, ninguém vai ter braço, nem mão, nem perna, nem vai saber mais onde quer chegar, porque a gente já acostumou com o nosso espaço pequeno. A gente, em pouco tempo, porque a gente é muito adaptável, a gente se acostumou a isso.
mas o O nosso confinamento. emocional não, tá? Então, essa ansiedade pós-pandemia vai acontecer? Vai. Vai porque isso é o que a gente chama de transtorno pós-traumático. Depois de um trauma, sempre vem uma consequência, sempre vem algo a ser vivenciado. Então, eu acredito que sim. Agora, que proporções isso terá? Eu não sei. Acho que, por mais até que se façam estudos, que se vejam, se façam uma análise e tal, não há como prever exatamente, né? É como uma bomba atômica isso. A gente não sabe o que vai acontecer depois. É por isso que, como a gente vai trabalhar para isso ser minimizado, a gente precisa prevenir agora a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Como? Você precisa aprender a administrar as suas emoções. Faz uma terapia, mas eu não preciso. Às vezes você começa e você vai ver que você precisa. Porque a gente a gente previne câncer de colo de útero, previne câncer de próstata, a gente previne tanta coisa, previne câncer de pele. Por que a gente não previne a nossa saúde mental? Por que a gente não previne a doença mental? Por que a gente não cuida das nossas emoções preventivamente? Porque de vez em quando a gente não vai no psiquiatra, eu faço isso. A gente não vai no psiquiatra e fala assim, eu vim ver se eu estou normal, vim ver se eu não estou precisando de um remedinho, vim ver se eu estou estabilizada. Gente, a gente precisa, nós somos seres humanos, a gente se desgasta. A gente se desgasta fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, a gente se desgasta. E esse é um período de desgaste enorme, enorme, porque a gente está lidando com o que a gente não conhece. A gente está lidando com o medo, com aquilo que a gente não sabe de que forma vai aparecer amanhã. Porque pode hoje estar o vírus controlado e amanhã não está. Ou pode estar descontrolado hoje e estar controlado amanhã. Então, essa incerteza causa uma instabilidade que a longo prazo, a médio e longo prazo, vai instalar, sim, uma questão de ansiedade em nós, tá? Isso é uma coisa coletiva. Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu baguncei mais ainda. A situação aí. Tá ouvindo? Não tá com som. Não tô te ouvindo. Também não. Gente, não sei o que aconteceu. Sem som ainda. Sem som nenhum. O John falou uma coisa aqui, né? O afastamento... Melhorou? O afastamento de pessoas irá gerar falta de amor. As pessoas se afastam. Eu nem acredito que seja falta de amor. Ela vai gerar um distanciamento. Talvez vai gerar uma dificuldade em demonstrar afetividade. A gente está se acostumando a não fazer isso. A gente está se acostumando a não demonstrar afetividade. Porque para a gente que é brasileiro, o que é demonstrar afetividade? É correr, abraçar e beijar. A gente faz isso até com quem a gente não conhece. Você nunca viu a pessoa. Você chega lá, abraça e beija. A gente faz isso. E a gente está indo contra a nossa cultura pessoal. A gente está indo contra a nossa forma de ser afetivos, no geral. Então, claro que isso vai causar, sim, algo complicado, né? Estão falando que estão ouvindo. Você está ouvindo? Eu não sei se o som, de repente, está só para mim, então. Só para você. A falta de som só para mim? Pois isso. Então, é um problema do meu telefone aqui. Não estou entendendo por quê. Peraí. Não estou entendendo. Porque isso está acontecendo, não. Eu não consigo te ouvir. Mas muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço imensamente pela oportunidade de dividir com você essa live, esse momento, né? E é um momento tão importante, algo que você fez assim que tem sido essencial para a vida das pessoas. Eu quero te dar os parabéns por isso, pela sua iniciativa. Obrigada. Desejar que o seu trabalho, desejo isso, que o seu trabalho, que os seus afazeres, aquilo que você faz, que tenha sucesso, que prospere, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê prosperidade, te dê sucesso e te dê capacidade cada vez mais, né? Te dê inteligência, sabedoria, discernimento para você continuar nesse caminho teu que é tão bonito. Muito obrigada. Obrigada. Por estar aqui com a gente. As lives estarão no YouTube, Ana Helena Psicoach. Quem quiser, depois só ir lá. Tá. Quem quiser, é só ir lá depois e rever a live. Obrigada a todos.